Salve fiel, salve nação corintiana, quinta-feira, toda a repercussão de mais uma vitória do Corinthians, ninguém para o Corinthians, é o líder absoluto do Campeonato Paulista, líder geral, deve ter vantagens aí nas próximas fases, o Corinthians muito bem e pronto para conquistar esse título paulista. Tão confiante nesse título, fiel? Deixa aí abaixo a sua opinião e o seu comentário sobre a bola que o Corinthians vem jogando, ganhando as partidas e principalmente ganhou o primeiro clássico na temporada. Toda a repercussão, Neymar Júnior, Hugo Souza e o Roberto falando sobre essa partida, informação dos bastidores, tem informação boa para a torcida corintiana nesse vídeo, então fica até o final para você não perder nada. Mas antes, deixa aquele like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão e sem demora vamos reagir aí a ESPN Brasil e o Nicola trazendo as novidades do Corinthians e toda a repercussão da grande vitória no clássico de ontem, tá bom, fiel? Dá só uma olhada. Não é do nada que eu vou conseguir ganhar minha forma física 100%, mas daqui uns 2, 3 joguinhos e a 100% eu vou estar. Quanto ao Memphis, é um amigo que o futebol me deu. Infelizmente hoje ele levou a melhor, mas já vou estar 100% para no próximo eu sair vencedor. É um ídolo geracional, é a cara da nossa seleção brasileira, é o nosso craque aí da nossa geração, mas hoje é adversário. E, bom, independente de quem venha do outro lado, a gente está vestindo a camisa do Corinthians e o importante é que a gente ganhou os 3 pontos, independente de quem esteja do outro lado. Muito satisfeito porque foi o melhor jogo que fizemos, provavelmente desde que eu cheguei ao Santos, e com a cara e a imagem que nós queremos. Este é o caminho. A forma como a equipa, por exemplo, roubou logo numa saída e podia ter feito 1-0 no Luan. Vejam onde é que o Luan foi roubar a bola quase na entrada da área adversária. É isso que nós queremos. É essa agressividade que nós queremos, não é que nós queremos, é a cultura que o Santos exige. Un gran partido, porque jugamos con un adversario que tiene calidad, tiene un gran entrenador en lo táctico, tiene Neymar, que es uno de los mejores jugadores y da placer verlo, da mucho placer ver estos tipos de jugadores que no se ven habitualmente. Y a mí me gustó personalmente porque fue intenso de parte de los dos equipos. Os números do Neymar, ele até buscou o jogo em 68 minutos contra o Timão. Enquanto ele estava em campo, ele liderou o Santos em ações com bola, ações progressivas, finalizações até não foram muitas, mas ele também lidera, finalizações certas, chances criadas e também dribles certos. Direto então com a Vitória Leite, porque temos muito a falar sobre o Neymar, mas claro, muito também sobre mais uma importante vitória do Corinthians no Campeonato Paulista. Se faltava, não é, Vitória, justamente uma vitória nos clássicos, não falta mais. Depende do ponto de vista, né, Bruno? Até porque eu acompanhei aqui um pouquinho da entrada da galera, mas ontem não fiquei pro jogo inteiro, fiquei acompanhando toda a partida depois pra gente falar sobre isso com vocês aqui. E olha, o que dá pra destacar sempre aqui na Neoquímica Arena, é claro que é o público, você bem disse sobre o recorde, né? 47.695 torcedores registrados ontem na Neoquímica Arena, que tem pouco mais de 48 mil de capacidade total, né? Então, Corinthians quase zerando aí a capacidade para começar o ano dessa forma, a temporada, são 10 partidas no Campeonato Paulista, 25 pontos, pode aí alcançar recorde nessa primeira fase de pontuação. O Hugo Souza até falou sobre isso, inclusive sobre o quanto isso também é motivação, né? Não somente classificar com a melhor campanha, mas com uma campanha recorde de pontos nessa primeira fase, nesse modelo do Campeonato Paulista, né? E do lado do Santos, o Santos com apenas 9 pontos ainda é o terceiro colocado, foi a primeira derrota desde a chegada do Neymar. Até então o Santos estava vindo de uma sequência de 3 jogos sem perder, 2 empates, é verdade, Neymar ainda não conseguiu uma vitória, mas com bastante destaque também sempre a atuação do camisa 10 do Santos. E falando de camisa 10 do Corinthians, agora o Memphis, né, a gente vê a galera antes do jogo com a camisa 94 do Memphis, que foi a que ele usava quando chegou, e a 10 do Garro, agora a galera vai ter que entrar num consenso aí para começar a comprar outra camisa com outro nome, porque agora o 10, a peita 10, como o Corinthians anunciou ontem,
do Memphis é o número do jogador. E até para isso o Corinthians também vem fazendo vários eventos de marketing muito interessantes aqui na arena, né, diante da sua torcida, justamente com essa questão das camisas. Então entregou a 8 para o Garro, como a gente já falou aqui também, agora a 10 para o Memphis, com a presença do Neto, Edilson e Zenon para entregar essa 10 para ele. Então realmente muito especial a noite de ontem para o corintiano, que eu vou contar para vocês, viu? Eu vi muita gente falando nas redes sociais que tinha uma galera vindo aqui, principalmente os mais novos, né, a geração mais nova, para assistir ao Neymar, mas quando eu perguntava disso pro corintiano, o cara ficava enfurecido comigo. Olha, não tem nada de Neymar aqui não, a gente veio aqui mostrar pro Neymar que contra o Corinthians vai ser sempre a pedra no sapato dele, porque na época de Santos, antes, né, de deixar para ir para a Europa, enfim, ele também tinha muita dificuldade para enfrentar o Corinthians. Então, realmente isso foi comprovado ontem, né, um jogo muito equilibrado dos dois times. Pedro Caixinha falou pro lado do Santos que até gostou desse jogo pelo Santos, né, que foi o melhor jogo, segundo o Pedro Caixinha, do Santos nesse Campeonato Paulista, e que vai destacar esse lado positivo agora com o Neymar em campo também, né, que o time está conseguindo jogar com o Neymar em campo. Mas é isso, estamos aqui para a gente falar dessa partida que realmente foi um clássico à altura. Acho que a gente não via há bastante tempo um clássico entre essas duas equipes nos últimos anos por aqui, né, e agora o Santos, que continua buscando jogadores também para trazer para o mercado, deve mostrar mais ainda nessa competição se conseguir uma classificação. Bruno e Mari. Vicky, vamos para os personagens também que foram importantes para construir esse jogo tão legal assim, né? Como você destacou, com todo aquele clima na Neoquímica Arena. O Yuri Alberto contra o Santos apareceu muito bem, né? Foi quem marcou os 2 gols do Timão. Também teve 2 finalizações certas e 4 ações na área rival, sempre muito letal, né? Então, com as suas 2 finalizações, as 2 certas, marcando o gol para o Corinthians. Vocês gostaram do jogo, Marcos? Claro, bom jogo, boa movimentação. Santos, no início da partida, surpreendente, porque estava tentando jogar em cima do Corinthians. E quem acompanhou o Sport Center nos últimos dias, a gente já tinha falado sobre isso, né? O Neymar ia tocar mais na bola, o Neymar ia jogar mais. Naqueles lances que o Bruno mesmo destacou ali, né? Ou você, Mariano, do talento individual, do chapéu, do drible e tal. Também, quem está aqui com a gente tem falado sobre isso. Na falta da coletividade, o jogador, ele precisa se apoiar no que ele tem de melhor. E, às vezes, o que o jogador tem de melhor é a pancada, é a intimidação e tal. E o que o Neymar tem de melhor é a qualidade técnica individual. E aí ele vai tentar fazer o jogo dele, na falta ainda de entrosamento, de jogo, de sequência. E deu para perceber tudo isso. É um Santos que ainda está muito atrás do Corinthians, muito atrás. Quando a gente pensa em trabalho, o que o Caixinha pensa, o que o Ramon pensa, o Ramon está muito mais perto do que ele pensa que o Caixinha. E isso acaba que foi visto em campo. O placar de 2-1, se até você parar para pensar nisso, foi pequeno. Mas o Santos tem honra também, né? E na reta final do jogo, acho que o Corinthians deu uma cansada. Talvez, não sei se você concorda, Gelson, mas acho que o Santos foi até melhor do que eu imaginava. Não? É que no início, tirando o inicinho que foi do Santos, na hora que o Corinthians entra no jogo... Depois que saiu o gol do Yuri, né? Então, o Santos... Mas a postura no início do jogo chamou a minha atenção. Chamou minha atenção, sim. Até me surpreendeu, assim. Anotei em relação ao início do jogo do Santos. Foi um início muito, muito forte. Não deixando ali o Corinthians jogar mesmo, não deixando o Corinthians sair jogando. Só que eu fiquei preocupado com algumas questões, algumas coisas do Santos em relação, até corroborando com o que o Marra falou, de talento individual e o grupo como um todo. Eu sei que é só o início do trabalho, a gente está batendo tanto nessa tecla aqui de início de trabalho, de campeonato estadual e tudo mais. Só que o que me assusta é... Tentando arrumar palavras para não ficar uma coisa tão pesada assim, mas em determinado momento do jogo, para mim, estavam faltando muitas peças ao lado do Neymar. Tá. Por quê? Não teve 3 zagueiros, aquilo ali ficou só para a formação tática inicial, não teve isso. O Ampere jogou como lateral esquerdo mesmo e foi a linha de 4 normal. Só que em determinado momento do jogo, tu viu o Neymar jogando, os caras do Corinthians, o que eles fizeram? Eles não estavam marcando o Neymar de forma individual. Eles estavam marcando o resto do time. Por quê? O Neymar é muito acima da média com a qualidade técnica, como o Marra falou. Se precisar na individualidade, ele vai tirar de um, mas ele não vai tirar do segundo, ele não vai tirar do terceiro. E em algumas
alguns duelos de X1, de drible, faltava, como ele falou, ele não tá numa plenitude física dele, então faltava explosão para ele ganhar até o primeiro. Então o que o Corinthians fez, o Ramon Dias fez? Ele foi tirando a opção de passe do Neymar. E aí faltou movimentação, não tinha ultrapassagem nas duas laterais. Às vezes que o Léo chegou até na linha de fundo não foi bem. O Guilherme estava do lado dele, sabe? O Tiquinho às vezes estava querendo fazer a parede, mas estava 2, 3 passos à frente do Neymar. O Tassiano pelo lado direito, aberto, também, para mim, não funcionou. Então acho que... Mas isso é um problema de falta de jogadores ou da maneira como o Caixinhas montou o time? Você entende? Então, para mim é uma soma. Para mim é falta de jogador, sim, mas também é o jeito que o Caixinha armou o time. E se me permite, como o jogo é vivo, né? Sim. É também a potência do outro time. Exato. Claro, Eu acho porque que- aí você pega, se de um lado, desculpa, Marra, você tem o Neymar com essa questão física, do outro lado, pelo menos ali no meio de campo, você tem o Ranieri, o Martinez e o Carrillo que sobram. O que o Marra mostrou ontem aqui Mostrou no campinho. isso. A gente falou, tem 3 volantes. Beleza, o Neymar pode ter um pouco mais de espaço, porque quando você tem esses 3 volantes e precisam atacar, eles vão subir um pouco e o Neymar poderia ter um pouco mais de espaço para jogar. Mesmo jogando com 3 volantes, ele poderia jogar nas costas dos caras. E foi o que aconteceu. Ele jogou nas costas desses caras. Não, Só ontem- que, Não. mesmo jogando nas costas deles, ele ficou sem opção. Não, ontem, sinceramente, eu acho que eu nunca fiz isso aqui no Sport Center. Ontem, sinceramente, deu satisfação de falar assim, o cara que estava vendo o programa, ele viu que assim, as coisas aconteceram em campo. Foram refletidas, né? Assim, o Neymar está tocando mais na bola, o Neymar, posicionamento do Guilherme, assim. A gente erra bastante, mais ou menos a gente... Na verdade, a gente sabe que a gente erra muito mais do que acerta. Mas durante a semana a gente foi falando sobre isso o tempo inteiro. Um outro ponto do Santos, que eu acho que é um ponto de... né, já passou do ponto de atenção, virou ponto de tensão. O Santos sem a bola. O Corinthians... fez o primeiro gol? Vou baixar. Vou dar uma jogada aqui e tal. Quando o Corinthians acelerava... Gente, é o segundo gol do Yuri. E ali... A facilidade que o Garro tem, ele não pode... não, O Memphis peraí. faz o movimento. Deixa eu ver se tem assim, mensagem aqui no celular. Tal. Descoordenado demais, né? Sim, isso, é claro, é um jogo grande, o Santos estava... vocação do Santos, né? Querendo atacar, mas o Garro não pode ter aquela liberdade para enxergar o jogo e os outros dois não precisam falar também, né? A forma que o Memphis recebe e como ele coloca também o Yuri, os dois desmarcados, marcados, mas à distância, isso é preocupante. São pontos de... Hoje já nem passa por atenção, para mim já é ponto de tensão. A Vitória tá com a gente ainda, porque assim, eu acho que se de um lado, como você disse, né, Vicky, quando perguntavam para os corintianos na arena sobre o Neymar, ninguém queria saber disso. Tava de olho muito mais nos seus personagens. E foi uma... Sabe que desculpa, Mari, mas eu conversei com um amigo meu que ele vai em todos os jogos do Corinthians e hoje de manhã eu perguntei para ele de novo, ele falou assim, claro que é diferente, Sim. né? É claro que influencia, deve ter influenciado no público, na maneira como o público se comportou. Cantaram Exato. o nome da ex e tal. Mas não quer dizer que tinha mais de 40 mil pessoas no... Imagina 48 mil pessoas cantando o nome do seu ex ou da sua ex, Mariana. Tristeza, né? Pega, precisa, né? a bala. Não, mas não precisa, né? Não Mas, precisa, não me enfim. complica ao vivo, né, Bruno? Mas enfim, aí ele falou... Posso, hein, mas eu vou evitar. Pode? Mas aí, enfim, ele falou que tem esse... ela... Você quer... Só de eu cogitar já abalou? Não, bobeira danada. Mas aí é o seguinte, né, Mari? Que você estava fazendo a pergunta para a Vitória. Ele falou que tem uma influência no ambiente do estádio. Tem. Mas o Corinthians coloca mais de 40 mil, 45 mil pessoas todo jogo. Não é novidade, né? Claro. Talvez, mas é legal, assim, ver quando tinha as crianças ali pra ver o Neymar, mas o meu ponto eu acho que o torcedor do Corinthians, mesmo que ele vê o Neymar em campo, ele sabe que do outro lado ele tem os craques dele, né? Então, assim, você ontem colocou no Twitter do trio Jim, né? O do Garro, Yuri e Memphis. O torcedor tá muito feliz com o trio dele dentro de campo, né, Vicky?
Muito, Mari. Quando eu falo assim, não é que eles não vieram ver o Neymar, né? Eu brincava ali falando, e aí, a galera tá vindo também pra assistir ao Neymar. E o pessoal ficava bravo, o torcedor ficava bravo. Não, que é isso, o único 10 aqui que importa é o Memphis. Nem falava o nome do Neymar, às vezes, né? Entrevistei um ontem que falou assim, não, tem o 10 deles também, mas a gente tá preocupada com o nosso time. Porque é também uma forma de provocação, né? Não dá pra gente esquecer que é um clássico regional, né? Existe essa rivalidade entre Santos e Corinthians, que é muito considerada há muito tempo. É o clássico alvinegro aqui do estado de São Paulo. Então, realmente, isso faz diferença, eu acho, né? Vou dizer o que, não que repórter tenha que achar alguma coisa, mas a minha impressão de ontem é que essa quantidade, né, esse recorde também é uma forma de provocação. Ah, vocês têm o Neymar, calma aí, a gente tem a torcida, a gente também tá abraçando o nosso time. E aí quando a gente falou que a torcida reagiu diferente, realmente, né, xingamentos especialmente criados para o Neymar, músicas para o Neymar. O Neymar até mandou beijo ali uma hora pra torcida, né? Teve essa provocação dos dois lados, tanto do Santos como do Corinthians, mas de fato o torcedor do Corinthians está muito mais preocupado com essa campanha que o Corinthians pode transformar em histórica, né? Porque nos últimos anos realmente não tem conseguido mostrar tanto, principalmente no Campeonato Paulista, que é um campeonato que o Corinthians tem a hegemonia, né, de títulos. Então, assim, o último título do Corinthians no Campeonato Paulista é de 2018. Então, isso pode trazer de novo uma motivação maior, começar a temporada de 2025 de uma forma diferente e com um time, né? Além de um time, um elenco com peças para serem trocadas, como aconteceu ontem. Então, dá para sentir esse ânimo da torcida também. Esses quase 48 mil torcedores vieram para assistir ao Corinthians jogar. Claro, ao Corinthians jogar contra o Santos de Neymar, mas para apoiar esse Corinthians e essa campanha que a gente pode chamar já de histórica comparada aos últimos anos que o Corinthians está fazendo no Campeonato Paulista desse ano. E acho que o que comprova o sucesso do trio, além do que a gente vê em campo, é que quando você lembrou bem, eu coloco ali no Twitter do trio, os outros torcedores ficam enciumados. Mas não chega perto do trio, não sei o quê. Mas já tá falando, claro, olha como eles estão jogando, tem que valorizar, né? Aí eu acho que para torcedores também pega muito. E na hora que sai o gol do Yuri, o Yuri vai abraçar o Memphis, aí eles comemoram, e depois o Memphis vai até o Garro, por conta de toda a questão ali da camisa 8, camisa 10. O Memphis vai lá no Garro, eles se abraçam. Eu fiquei reparando exatamente isso na comemoração. Então também um clima... quando tá ganhando, ajuda muito, mas para as coisas estarem bem dentro do timão. Seguimos o nosso Sport Center, a Vicky volta já já. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com excelentes e várias boas notícias. A primeira delas, o primeiro triunfo em clássico de 2025, enfim, aconteceu 2-1 contra o Santos na Neoquímica Arena lotada. O Corinthians chegou a 25 pontos, líder geral do Campeonato Paulista e praticamente garantindo o primeiro lugar do seu grupo. A distância do Corinthians para o Mirassol, que é o segundo colocado, é de 9 pontos. O Corinthians ainda faz mais 2 jogos e precisa de um pontinho para não depender de qualquer resultado do Mirassol. Dá para dizer que o Corinthians será o primeiro do seu grupo e também terá a melhor campanha da fase de grupos. Isso assegura ao Timão o direito de decidir todas as partidas em casa, nas quartas de final, na semifinal e também numa eventual final. Campanha ótima, com apenas uma única derrota, aquele tropeço diante do São Paulo no Morumbi. Importante contar também que na noite dessa quarta-feira, com Memphis Depay vestindo a camisa 10, Corinthians bateu o recorde de público na Neoquímica Arena, foram 47.695 pagantes. Por uma arrecadação de R$ 2.900.000 de renda, esse valor é bruto, o recorde de público até então era de 2023, num jogo de Copa do Brasil, fase semifinal contra o São Paulo, 46.517 torcedores, mais de 1.000 pessoas a mais na partida dessa quarta-feira. Corinthians que vai muito bem, obrigado, dentro de campo. Joga agora no sábado contra a Portuguesa, no Pacaembu, e estreia na pré-Libertadores contra a Universidade, time da Venezuela, na Venezuela, na próxima quarta-feira. E você curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau! Salve, fiel torcida, salve nação corintiana, continuando falando mais um pouco do Corinthians aqui com vocês. Corinthians que conseguiu uma excelente vitória pra cima do Santos ontem na Neoquímica Arena. Teve aí o reencontro do Neymar Júnior com o Memphis Depay, os dois que são amigos, mas jogam em lados diferentes. O Neymar no Santos segue sendo freguês do Corinthians, né? Tem mais derrotas, mais jogos aí contra o Corinthians e mais derrotas. Então é um jogador aí que não tem sorte contra o Timão, tá ligado? Então o Corinthians conseguiu essa vitória, consegue a classificação antecipada do Campeonato Paulista, deve ter aí
vantagens nas próximas fases, né, para decidir o segundo jogo em casa, e isso já dá tranquilidade para o Ramon Dias poder treinar e pensar lá no mata-mata, né? Faltam 2 rodadas para acabar essa fase de grupo, né, para começar o mata-mata e o mata, e o Corinthians está muito bem aí até o momento na temporada, tem muitas vitórias, tá fazendo os gols. Ontem, o primeiro tempo até que foi um pouco abaixo, mas depois que fez o gol, a equipe se reergueu. Destaque total e absoluto para o Yuri Alberto, né? A gente criticou muito o Yuri Alberto, eu pelo menos critiquei muito o Yuri Alberto no ano passado, mas ele terminou muito bem 2024 e começa agora bem também 2025, fazendo gols em momentos importantes. Não era um bom momento do Corinthians na partida, ele fez um gol ali antecipando a zaga, né, no cruzamento do José Martínez, e conseguiu, né, dar tranquilidade pro time, conseguiu 2-0, que ele mesmo fez numa boa jogada do Garro e do Memphis Depay, onde o Memphis Depay achou o Yuri Alberto, né, na cara do gol livre, e o Yuri Alberto saiu aí como o melhor em campo na partida de ontem contra o Santos. Corinthians tem tudo para ser campeão paulista, fiel. Vocês estão sentindo aí, tão confiante nesse título? Deixa aí abaixo a sua opinião, o seu comentário sobre esse jogão. O que você acha aí do futuro do Corinthians na temporada, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!